Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 23, diz assim: Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte somente, um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente, e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Olha o que Paulo diz aqui, que há um preparo para a nossa salvação. Aqui Paulo ele usa o exemplo de uma corrida. Aqui os romanos, tanto que a gente vê que os Jogos Olímpicos, eles, deram origem por causa deles. Então, eles eram assim, eles gostavam de disputar e ganhar aquelas coroas de louro, que eles colocavam aqui. Eles achavam que aquilo era a maior recompensa, Só que, como Paulo disse, isso não dura. A nossa coroa, ela é incorruptível. A coroa que nós almejamos, que nós buscamos, não vai se destruir, como essa coroa de louros ali. E Paulo, ele ficou também popularmente, conhecido como o apóstolo do mundo em decorrência das suas viagens, Tantas nações que Paulo pregou o evangelho. E também Paulo ele tinha uma linguagem para atrair a atenção das pessoas a qual ele pregava. Ele falava exatamente, aquilo, ele usava exemplos de coisas que eles faziam. Nesse sentido, ao pregar em uma cultura greco-romana, o que o Paulo fez? Ele fez referência às competições olímpicas conhecidas pelos ouvintes locais para descrever a forma em que o cristão deve viver e preparar-se para a conquista da salvação eterna, tendo Cristo como alvo e centro da sua busca. Você já parou para analisar isso? O nosso alvo é Cristo, como diz a palavra. Eu devo olhar somente para o autor e consumador da minha fé. Só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, mais ninguém. Eu só posso entrar na presença de Deus, me chegar a Deus através de Jesus e de mais nenhuma outra forma. Então, é necessário que nós estejamos preparados para o pódio, para receber o prêmio, a recompensa eterna. E assim como os atletas, eles se preparavam para vencer, e para vencer eles precisam de treino rigoroso, dietas. Você já viu um lutador de boxe, por exemplo? Ele tem que estar, dependendo da classe que ele está, na categoria em que ele está, peso pena, peso tal, eles não podem ter 1 grama a mais daquilo que é exigido. Então, eles precisam cuidar do físico, ter uma dieta rigorosa para que eles tenham força, os suprimentos necessários para o seu corpo, mas que também, eles não venham ganhar peso. Então, é um preparo. E assim é a nossa salvação.
Nós nos alimentamos da palavra diariamente, nós saciamos a nossa sede com ela e assim nós vamos alimentando a nossa fé. Nós vamos olhando somente para Jesus, que é o alvo, é o centro de tudo. É aquele que morreu no nosso lugar, é aquele que levou a nossa dor, a nossa enfermidade, a nossa culpa, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu preciso me preparar, porque para a batalha em que nós travamos neste mundo, rumo ao pódio da eternidade, nós precisamos que o nosso espírito carnal seja controlado pelo Espírito de Deus, para que vença a carne, né? Em meio da prática de oração, e que o nosso corpo vença mediante o jejum, porque o jejum, ele é para nos fortalecer, para matar nossa carne, para matar o nosso eu, as nossas vontades. A carne não quer orar, a carne não quer nada. A carne quer que você fique na porta larga, a carne não quer passar pela porta estreita. Então nós precisamos matar o nosso eu. Por isso que João Batista disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E nós nos diminuímos diante de Deus quando nós nos consagramos, quando nós buscamos, quando nós temos intimidade. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração com Ele, para podermos vencer as batalhas, vencer as lutas que se levantam. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que vai nos limpando, é o Espírito Santo que vai nos purificando, nos direcionando através da palavra. Nós devemos ser banhados pelo óleo do Espírito, se nós quisermos passar pela porta estreita. Por que Jesus ele usou o exemplo que é mais fácil um camelo passar pela fenda de uma rocha, né? Por um buraco de uma agulha, como diz, do que um rico entrar no céu? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A agulha que havia nas rochas eram pequenas fendas que para o camelo passar, ele tinha que se espremer para poder passar ali. Por isso que Jesus ele usou esse termo como ensinamento. Assim como Paulo usou aqui a corrida para mostrar a recompensa. Então ali Jesus ele deu um exemplo que, por que ele falou, né, mais fácil do que um rico entrar no céu? Não que o rico não vai ser salvo, mas aquela pessoa que ama o dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus, aquele que serve a Mamon, ele não vai entrar no reino. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Só que aquela pessoa, ela sofre dor, perseguição. Pessoas só se aproximam dela pelo dinheiro. Ela, muitas vezes, ela só é paparicada e procurada pelo que ela tem, e não pelo conhecimento, pelo amor, pela amizade. Infelizmente é assim. Muitas pessoas vivem nessa ilusão. E nós precisamos ver que é mais do que certo que nós seremos vitoriosos rumo à conquista do nosso lugar junto ao Senhor. Reflita como você tem se preparado para isso. Como você tem se preparado para essa corrida em direção à salvação, à vida eterna. Saiba que esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir, sabe? As suas escolhas impactarão não somente a sua vida aqui na terra, mas ecoarão por toda a eternidade. É algo muito sério. A verdade é que todos devemos verificar como estamos correndo.
E aqui nos submetemos a fim de ganhar o prêmio que não perece, mas dura para sempre. O que você tem feito? De que forma você tem caminhado? Como você tem procedido? Como é que você tem andado rumo à salvação? A palavra diz: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele bate na porta todos os dias. Ele dá uma palavra, ele dá uma direção, ele usa alguém. Só que vai da pessoa querer. A salvação, ela é individual, é uma escolha. E as nossas escolhas hoje vão refletir lá na eternidade. Ontem, no grupo de estudos bíblicos, nós estávamos discutindo esse assunto. A salvação, a eternidade, como é que vai ser o céu, como é que vai ser quando Jesus voltar. São perguntas que nós devemos fazer, mas nós precisamos seguir em frente para o alvo que é Jesus, a salvação. Olhar só para Ele, autor e consumador da nossa fé. Não adianta eu olhar para a direita nem para a esquerda, eu preciso olhar para Jesus. Um dos exemplos que nós citamos foi aqueles 2 ladrões que estavam nas suas cruzes, cada um do lado de Jesus. Um começou a zombar, o outro disse: não zombe, este não tem culpa nenhuma, ele não tem pecado, mas nós 2 temos. Ou seja, o outro tinha consciência que eles roubaram, que mataram, sei lá o que mais eles fizeram. E ele olhou para Jesus e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o que para ele? Que hoje mesmo ele estaria no reino junto com ele. Por quê? Porque aquele homem ali, no momento final da vida dele, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus estava ali sem ter culpa nenhuma, mas ele era um pecador. Ele reconheceu o seu pecado. Quando ele chamou a atenção do outro que estava zombando, ele disse: nós temos culpa, estamos aqui porque nós estamos pagando pelos nossos erros. Mas ele, o que fez? Você já parou para analisar isso? Aquele homem, quando ele viu que Jesus não tinha culpa de nada, quando ele reconheceu que ele era o Filho de Deus, que Jesus estava ali pagando um preço que não era por ele, não era dele, aquele homem, ele entendeu isso e ele se arrependeu dos seus pecados lá na cruz. Quando ele disse: nós fizemos, ele não fez nada. Ele reconheceu que ele era um pecador. Ele reconheceu que ele estava diante do Filho de Deus, daquele que era perfeito e é perfeito, santo, justo. Você já parou para analisar o que você tem feito? Como você tem se preparado? Como você está correndo? Você está indo em direção ao pódio, mas para uma coroa incorruptível. Não aquela coroa de louros que eles usavam, que secava, que logo se terminava. Não, a nossa coroa, a palavra já diz: cuide para que ninguém roube a tua coroa. Ela pode ser roubada, porque o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas acomodadas, achando que estão salvas, e na verdade não estão. Quantas pessoas estão na igreja com mágoa no coração, amarguradas, ressentidas? Você sabe aquela parábola aonde o dono da vinha olhou lá no meio da vinha, tinha aquela figueira bonita, mas ela nunca dava frutos. Ele disse para o servo: corta, tira ela dali porque ela não dá fruto. E o que o servo disse? Senhor, eu vou arrumar a terra, fofar a terra, como a gente diz, né, ao redor das suas raízes, eu vou adubar. Se ela não der frutos, o ano que vem eu corto.
E você sabe qual é o corte? Muitas vezes, gente, é o fim da vida. Você acha que Deus vai deixar uma pessoa viver aqui 100 anos, 90, 80, amargurada, ressentida, cheia de mágoa infrutífera, vivendo aqui, ocupando a terra inutilmente, sem dar frutos, sem produzir nada para o reino? Você acha que Deus vai permitir? Não vai, não vai. Então reflita nas tuas atitudes, é muito sério, é sério mesmo. E é o momento de nós refletirmos como eu estou me preparando para essa corrida, como eu estou correndo, como eu estou andando rumo à eternidade, como está se Jesus me chamar hoje. Eu tenho a convicção da minha salvação, de que no dia do juízo, o dia que eu tiver que prestar conta da minha vida diante de Deus, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Só tem 2 caminhos. Então, para onde você vai? Se Jesus chegasse hoje, o que você faria? Para onde você iria? Para onde você vai? Então nós precisamos cuidar, nos moldar, nos aperfeiçoar, meditar na palavra. Em Apocalipse disse: volte ao primeiro amor, porque muitas pessoas abandonam ele. E isso é um risco muito sério. Quando a pessoa abandona o primeiro amor, não quer mais ir na igreja, não tem vontade de orar, ela não quer evangelizar mais, ela não quer pregar mais para ninguém. Isso é um risco muito sério. Quando o primeiro amor, ele esfriou, ela já não tem mais aquele amor. Porque quando a pessoa está no primeiro amor, ela quer ganhar todo mundo para Jesus, ela quer levar todo mundo para a igreja, ela quer pregar para todo mundo, porque ela experimentou o quão bom e agradável é viver a vontade de Deus, sentir o amor de Deus, ser curado, ser liberto, ser transformado. E ela quer ver isso na vida do próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ela está naquele processo do primeiro amor, ela verdadeiramente se ama e quer que todo mundo esteja no mesmo processo que ela. Só que quando ela deixa isso apagar, ela deixa de se amar também. Ela deixa de querer o bem do evangelho, da palavra para o outro também. É muito sério. Mas Deus, ele está nos fazendo refletir hoje através desta palavra. Como eu estou correndo? Por que eu parei? Tem um versículo que Paulo disse: corris bem. Por que paraste de correr? O que aconteceu? Quantas pessoas estavam correndo, pararam no meio do caminho, desanimaram por alguma coisa, por uma ofensa, alguma coisa que alguém disse, algo que aconteceu, se desviou do caminho, saiu da presença, o amor esfriou, parou de correr. Para onde essa pessoa vai se ela fechar os olhos hoje, amanhã? E aí, se Jesus voltar, a hora que Jesus voltar, ela vai para onde? É algo que nós precisamos sim refletir nas nossas atitudes, porque nós vamos dar conta de tudo. Quando Deus disse: e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele soprou o sopro de vida nas nossas narinas. Esse sopro de vida é a vida de Deus, é a vida dele. Ele nos emprestou a vida e nós vamos prestar conta dela. Aquilo que eu não fiz, aquilo que eu fiz, o que eu deixei de fazer, aquilo que eu me omiti, tudo nós vamos prestar conta para Deus. Nada passa batido dos olhos dele. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele é onisciente, ele conhece o nosso pensamento, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então nós não podemos esconder nada de Deus, nem pensar e achar Deus não está escutando, eu só estou pensando. Deus, ele lê o teu pensamento.
Não tem como fugir de Deus. Deus conhece a nossa mente, o nosso coração. A palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes que penetra e vai ali, né? Separando juntas e medula e assim vai, gente. Você acha que Deus não conhece? Conhece tudo, vê tudo, sabe de tudo. Então reflita nesta palavra. Faça uma análise da tua vida. De que forma você está correndo para a vida eterna, para a salvação. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu amor que cura. Que eles voltem ao caminho, voltem a correr, que voltem a se preparar para correr novamente aquele que havia parado, que esta pessoa vá em rumo à salvação, à vida eterna e viva a vida em santidade, sede santos porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, que nós possamos te ver, Pai, que nós possamos ser santos, porque o Senhor é santo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.